coisa linda. Oscila na mesma frequência que aquele lá, então ele entra em oscilação. Note que a indicação realmente é de 440 Hz aqui na parte inferior, ó. Então eu comecei com 20 Hz, 140, 143 Hz, 263, 438, aqui ó, 440. Fala galera, tudo bem? Galera, vamos continuar com o nosso curso aqui completo de Física com o professor Boaro? Muito bem, então nós chegamos no momento aqui do nosso estudo ondulatória de começarmos a acústica. O que é acústica, Boaro? Nós vamos estudar as ondas sonoras, tá bom? Nós fizemos um estudo muito amplo e grande, com uma série de fenômenos ondulatórios. Agora nós vamos estudar as ondas sonoras, um grupo especial de ondas que são as ondas sonoras. Bom, galera, o que é onda sonora? Pessoal, quando eu falo aqui, as minhas cordas vocais vibra essa estrutura, vibra o ar. Aí essa vibração no ar, ela se propaga e vai até as pessoas que estão por aqui. No caso do meu trabalho aqui, ó, ela vem até esse microfone aqui, certo? Essa vibração vem, é captada pelo microfone, transmitida aqui num sinal elétrico e tal, e convertida aí. Mas na hora que você está assistindo um vídeo aí na sua casa, na hora que você estiver estudando, você vai ligar, o que vai acontecer? Vai haver a produção por parte do aparelho, do seu smartphone, tablet, notebook, televisão, enfim, onde você estiver vendo essa aula, o alto-falante vai começar a vibrar, semelhante ao que o ar vibrou aqui. Essa vibração vai produzir uma vibração no ar que vai chegar aos seus ouvidos, entendeu? E aí vai fazer vibrar o seu tímpano, essa informação é transmitida para o seu cérebro. Galera, essa aqui é uma primeira aula de acústica, nós temos um conjunto grande de aulas, eu vou falar para você de cordas sonoras, como por exemplo no caso do violão. Nós sabemos que é o Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi são as cordas do violão. Então aqui eu tenho um Mizão, aqui um Mizinho a gente fala. Não é verdade? Mais grave, o som é mais grave, todo mundo sabe. Enquanto aqui embaixo, elas são mais agudas. Eu vou falar para você de tubos sonoros, como no caso de flautas ou de tubos que você faz com que ocorra uma onda estacionária nele. Eu coloquei água aqui nesse recipiente para que ele funcione como um tubo sonoro. Então, quando eu tocar o diapasão de 340 Hz, olha que legal o que vai acontecer. Percebe? De novo. Vou falar aqui, por exemplo, do efeito Doppler. Tudo isso ainda nesse conjunto aqui de ondulatória, tá legal? Pessoal, então vamos lá, ó. Onda sonora. Então, como eu disse a você, imagine que eu tenho um tubo aqui, ó, para você entender, e eu tenho uma membrana que está vibrando aqui, tá? Tem uma membrana que está vibrando aqui, esse tubo está repleto de ar, ele vai gerar, essa vibração vai gerar regiões em que o ar vai ficar mais comprimido, chamamos de região de compressão, e regiões em que o ar vai estar mais afastado, mais rarefeito, chamamos de região rarefeita. Ok? Então vou representar para você aqui, ó. Imagina que esses pontinhos representem as moléculas de ar, então essa membrana está vibrando. Quando elas estão bem próximas, é uma região de compressão, e quando elas estão mais afastadas assim, é uma região de rarefação. Tá bom? Ó, exagerei bem meu desenho aqui para você enxergar. Compressão, rarefação, e isso se propaga. Tá legal? Então vou escrever isso para você aqui, ó. Região de compressão. E rarefação. Tá legal? Galera, semelhante a ondas produzidas numa corda, você vai ter um comprimento de onda. Existe um comprimento de onda associado a essa onda, tá? Que você pode pegar
de vários pontos aqui para você medir, mas você pode usar, por exemplo, o centro dessa região de compressão até o centro dessa outra região de compressão corresponde a um comprimento de onda. Eu vou marcar aqui para você. Assim, ó. Aquilo ali representa, então, um lambda, mas você pode marcar em outros pontos, do mesmo jeito que nós fazíamos com uma corda, né? Tá bom? Muito bem, pessoal, é extremamente importante que você entenda duas coisas, que são duas características que estão associadas à onda sonora. Lembre-se que a onda sonora, minha querida, meu querido, ela é uma onda mecânica, ou seja, ela necessita de um meio material para se propagar, e é uma onda longitudinal, ou seja, quando ocorre a oscilação na direção horizontal, por exemplo, chamemos aqui de horizontal, né? E o pulso se propaga na horizontal. A onda transversal era aquela que a gente oscilava na vertical, por exemplo, e ela se propagava na horizontal, lembra? Então eu vou escrever isso para você, ó. A onda mecânica não se propaga no vácuo. E para você entender a onda longitudinal, eu vou fazer a onda, por exemplo, na molinha. Lembra quando você tem a mola? Regiões mais comprimidas, regiões menos comprimidas e assim por diante. Lembra? É semelhante ao que ocorre numa mola. Olha só, eu faço a oscilação nessa direção, o pulso se propaga nessa mesma direção. Isso é uma onda longitudinal. Não se esqueça nunca... Por favor, não se esqueça nunca que, obviamente, equivale à equação fundamental da ondulatória. Por isso que chama equação fundamental, né? Vale para todo o nosso estudo da ondulatória. V é igual a lambda vezes F. O que é cada um dos termos, Boaro? O que era cada um dos termos mesmo? Vamos lembrar? O V é a velocidade de propagação do pulso, o lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência, tá bom? Aqui seria um comprimento de onda também, ó. Aqui até aqui, né, onde começa novamente a estar comprimida, aqui comprimida, tá vendo? Aqui seria um comprimento de onda. Eu vou até marcar isso para você aqui, ó. Assim, ó. Isso aqui seria um lambda. Muito bem, pessoal. Da mesma maneira que nós temos um conjunto grande de ondas que a gente consegue enxergar, nós chamamos aquele grupo de luz visível, não é? Ou simplesmente luz, né? Luz que a gente consegue enxergar. E aí você tinha o infravermelho, o ultravioleta, lembra? Você tinha o intervalo do vermelho ao violeta, o VAA, VAA, V, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, que eu expliquei para você em detalhes, que era o intervalo que a gente enxergava. Nós temos também um intervalo que a gente consegue escutar. Então veja só, eu vou escrever aqui para você esse intervalo do som audível, do infrassom e do ultrassom, tá bom? Muito bem, então olha só, isso aqui, uma frequência dada em Hz. Se o som tiver uma frequência acima de 20 Hz, nós somos capazes de ouvir, e até 20.000 Hz nós também somos capazes. Gente, claro que isso aqui é uma média, tá? Tem gente que escuta um pouco antes de 20 Hz, 16 Hz, 17 Hz, tá? Tem registros que pessoas escutam frequências um pouquinho menores até. E frequências próximas a 20.000 Hz as pessoas também ouvem. Só que isso, galera, é algo que muda com a idade. Muda de pessoa a pessoa, obviamente, e muda com a idade. A pessoa pode, eventualmente, por uma infelicidade na vida, sofrer alguma lesão no ouvido, por algum acidente mecânico, ter batido alguma coisa, perder parte da audição, ou por questões genéticas, ou pela idade, não é? Existe uma série de fatores que alteram o quanto a pessoa escuta. Não sei se você já ouviu falar, mas frequências mais agudas as pessoas mais velhas não ouvem, tá? As pessoas mais velhas, que eu digo, nem tão mais velhas, né? Os adolescentes escutam um intervalo gigantesco, todo esse intervalo aqui. Já as pessoas acima dos 30 anos de idade começam a perder a capacidade de ouvir nessa região próxima aos 20.000 Hz. Eu mesmo, que passei um pouquinho dos 30 anos de idade, eu já não consigo escutar alguns sons aqui, galera. Às vezes o som está muito agudo, eu já não consigo escutar. Para mostrar isso para você, deixa eu escrever isso antes, né? Isso aqui são sons, tá? É o som audível. Audível, ou simplesmente som, né? É o som que nós escutamos. Anterior a ele, nós chamamos de infrassom. Infrassom, e acima nós chamamos de
ultrassom. Eu vou escrever isso aqui. Ultrassom. Muito bem. Você já ouviu falar da ultrassonografia? É um exame, galera, que utiliza ondas que estão nessa faixa, que estão acima da faixa da audição. Infrassom, antes do som. Ultrassom, após o som. Essa é a ideia. Som que nós ouvimos, som audível, simplesmente som, está nesse intervalo. Então, galera, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um experimentozinho que eu fiz com meu smartphone, um aplicativo no smartphone, em que ele apresenta diferentes frequências para a gente tentar ouvir. Eu vou apresentar para você agora, ó. Galera, então, ó, peguei aqui meu aplicativo, deixa eu falar para vocês. As lâmpadas estão apagadas aqui, quase todas, para eliminar qualquer ruído que possa surgir de um evento externo, que não da emissão do som pelo aplicativo aqui, ó. Então eu comecei com 20 Hz, ele realmente está emitindo um som de 20 Hz, tá bom? Ó, esse é o 20 Hz. Bom, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a aumentar um pouco a frequência, tá legal? 140, 143 Hz, 263, 438. Eu vou arredondar agora para 440 Hz, que é a referência, e depois eu vou fazendo os múltiplos, tá bom? Aqui, ó, 440, que é referência para música, né? Posso diminuir, ó, 220, ó, 440, 880. Cara, que som agudo terrível, tá doendo meus ouvidos aqui. Bom, agora aqui eu vou aumentar manualmente para chegar próximo aos 20.000 Hz, ok? Aqui, os 20.000 Hz. Claro, galera, deixa eu voltar aqui. Galera, claro que a captação também aqui, o som que está chegando até você, depende muito da capacidade de captação do meu microfone, do processamento da filmadora, do processamento do vídeo depois, a emissão do som a partir do seu celular, do seu tablet, notebook, seu computador, enfim, do que você está ouvindo esse vídeo. Legal? Bacana, galera. Bacana, interessante, né? Você vê em experimentos assim, você consegue entender melhor. Eu adoro fazer isso para vocês. Gente, outra coisa. Isso aqui, gente, é o intervalo do ser humano, né, criatura? Isso aqui é do ser humano, isso aqui é para nós. Outros animais possuem outros intervalos aqui, né? Morcego vai até uma frequência muito superior aqui. Golfinho, tá? Eles passam de 100.000 Hz. Cachorro também, o cachorro vai bem mais aqui e um pouco menos aqui, se eu não me engano também, mas bem mais aqui. Se eu não me engano, o cachorro vai até 50.000. Você já viu aquele apito de cachorro? Que o cara faz assim, ó. Ninguém escuta nada que está de volta, mas de repente que os cachorros chegam todos próximos, né? Eles usam muito para adestrar os cachorros. Por que daquele? Porque quando o cara apita, emite um som acima da frequência audível do ser humano. Mas para o cão não. O cão consegue ouvir, identificar e se ele estiver adestrado, ele pode poder fazer o comando que o cara está ensinando, não é? Galera, então é isso. Eu saio aqui da frente, você dá aquele print maroto para a gente continuar a nossa aula introdutória de acústica, tá bom? Galera, então, ó, continuando aqui, eu vou falar para você nesse quadro de velocidade do som. No próximo quadro, eu vou falar para você de reforço, de reverberação e de eco. Vamos lá, galera. Então, eu enumerei aqui alguns meios: ar, vapor d'água, água, cobre e ferro. As temperaturas. Peguei aqui umas temperaturas de referência, tá? 0 graus Celsius. O ar a 0 graus Celsius, a velocidade do som no ar a 0 graus Celsius é próximo de 330 metros por segundo. Já a 20 graus Celsius é próximo de 340 metros por segundo. Gente, normalmente nos exercícios ele te dá isso, tá? E ele te dá isso, as coisas são tabeladas, eu tenho a minha tabelinha aqui para completar as outras informações, você não tem que ficar decorando essas coisas não. Mas é interessante para você ter uma ideia, para você ter uma noção. Por exemplo, ó, vapor d'água a 100 graus Celsius, a velocidade do som é próximo de 400
metros por segundo no vapor d'água a 100 graus Celsius. Já na água, a água aqui que eu peguei como referência 25 graus Celsius, temperatura de 25 graus Celsius, a velocidade do som na água é próximo de 1.500, que são valores aproximados, tá, gente? Próximo de 1.500 metros por segundo, tá? A velocidade aumentou pra caramba, né? Como você pode perceber. Bom, então aqui eu peguei dois metais, né? O cobre e o ferro, ambos medidos a partir de uma temperatura de 20 graus Celsius. Você vai ver aqui a velocidade do som no ferro é bem maior que a velocidade do som no cobre. Olha só as informações da 5100. Tá bom? Então, gente, essas informações são tabeladas, como eu disse há pouco para você, mas apenas para você ter uma noção bacana de como funciona. Aqui a gente tira uma conclusão interessante. Galera. A velocidade, de maneira geral, a velocidade depende da densidade. Quanto maior a densidade, maior a velocidade. Isso de maneira geral. A situação de análise de velocidade de propagação de um som nos meios, ela é bem mais complexa, tá? Mas nesse nível de estudo que a gente está fazendo, você pode considerar de maneira geral como sendo verdadeiro o que eu falei, tá? De maneira geral, quanto maior a densidade, maior a velocidade de propagação do som nesse meio. Por isso que eu posso escrever para você o seguinte, ó, a velocidade do som nos sólidos, ó, é maior que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases. Então essa referência aqui, você pode memorizar que 99,9% dos casos de exercício que aparecem em vestibular, concurso público, na sua prova, essa relação aqui é verdadeira, não vai te dar problema nenhum. Então aqui uma relação de velocidade de propagação do som. Por quê? Você pode pensar assim, ó, como o som se propaga por matéria a matéria, ou seja, a oscilação de uma molécula vai causar a oscilação da outra, que causa a oscilação da outra, e isso vai se propagando. Se você imaginar no meio sólido, que eles estão mais rigidamente ligados, qualquer variação aqui a outra já sente e tal. Já no gás, né, que está naqueles movimentos tal, você vem aqui até a outra sentir e tal. Então é diferente, é uma forma de você entender. Então eu vou sair aqui da frente. Pausa o vídeo, faz aquele print, copia aqui só para você ter uma noção das informações. É muito comum, né? O valor mais comum é esse aqui, ó, velocidade do som no ar, 350 metros por segundo. Alguns exercícios aparecem como 330 ou até outros valores. Ele faz isso para nos ajudar na resolução do exercício, para facilitar algum cálculo. Então, múltiplo de algum número, a conta que você vai fazer ao longo do exercício, aí ele pega e pode botar outros valores aqui como referência. Tá bom? Galera, então, ó, continuando. Para eu falar para você de reforço, reverberação e o eco, a diferença entre eles, é que todo mundo já ouviu falar, já entende, conhece um pouco, né? Eu preciso explicar para você a ideia da reflexão de ondas sonoras. Veja só, nós temos aqui uma personagem, uma pessoa, e aqui eu tenho uma fonte sonora, que pode ser uma campainha, por exemplo, alguém gritando ou qualquer coisa do tipo. O que vai acontecer? Essa pessoa vai receber a onda vindo diretamente até ela e vai receber esse som, essa onda sonora, que vai refletir, por exemplo, no muro, na montanha, alguma coisa do tipo. Vai refletir lá e vai voltar até ele aqui. Entendeu? Então essa é a ideia. Eu tenho um caminho direto e o caminho por conta da reflexão que eu vou desenhar para você aqui agora, ó. Então fica assim, ó. Esse raio aqui eu vou chamar de 1, né, que representa o caminho percorrido pelo som da fonte direta até a pessoa, tá? Que representa a onda direta, né? E essa aqui que representa a onda refletida, ó. Assim, galera, ó. A onda refletida. Esse aqui eu vou chamar de 2. O que acontece, galera? Vai haver uma diferença de tempo, claro, direto e refletida. Então vai haver uma diferença de tempo, um ΔT, que vai ser o T2 menos o T1, ó. Então ΔT é igual ao T2 menos o T1. Bom, é desse intervalo de tempo que nós estamos interessados, tá? É com esse cara que nós estamos preocupados. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada sensação auditiva. E a nossa sensação auditiva, ela permanece por um intervalo de tempo de aproximadamente 0,1 segundo. De forma simplificada, é como se nós continuássemos a escutar esse som por 0,1 segundo. Então, quando esse som é emitido,
nós continuamos a ouvir por 0,1 segundo, entre aspas. Essa é a ideia, entendeu? Ah, então peraí, então não é uma coisa estanque assim? Não, não é. Então, galera, olha só que interessante. Quando o som que vem direto e o som que é refletido chegarem à pessoa no intervalo de tempo muito próximo de zero, nós dizemos, galera, que isso foi apenas um reforço sonoro, ou seja, a pessoa não consegue de forma alguma distinguir os dois sons, como se fossem sons diferentes vindo de fontes diferentes. Não, nós não conseguimos distinguir um som do outro. Nós chamamos isso de reforço. Isso faz com que o som fique apenas um pouco mais intenso, um pouco mais forte. É como se fosse um aparelho de som que eu tivesse um pequeno aumento de volume, entendeu? Volume entre aspas, né? Aquilo que nós temos, que nós mexemos no aparelho de som. Então, o reforço é isso. Eu vou escrever isso para você, ó. É quando o intervalo de tempo, esse cara aqui, ó, é quando o intervalo de tempo é praticamente nulo. Ou seja, vai haver apenas um reforço do som. O som vai ficar apenas um pouco mais forte. Som mais forte, ok? Muito bem, então o que acontece? O som apenas um pouco mais forte. Galera, já a reverberação, ela ocorre quando essa diferença entre os tempos, o tempo percorrido pela onda que foi refletida e o tempo dessa onda que veio direto, está entre zero, entre próximo de zero, ok? Delta T próximo de zero. Eu vou até escrever isso para você, ó. Vou escrever isso para você aqui, ó. Nessa situação, o ΔT, ó, ΔT é próximo de zero. O intervalo de tempo é próximo de zero, tá bom? Já na reverberação, esse ΔT ele não é próximo de zero, ele está entre 0 e 0,1, que é o intervalo, né? O 0,1 é o limite para que a gente consiga escutar e ouvir dois sons como sendo sons diferentes, essa é a ideia. Então a reverberação é isso, é um prolongamento dessa sensação sonora. Eu vou escrever isso para você, ó. Prolongamento da sensação sonora. Então eu vou escrever isso para você, ó. 0 é menor que o ΔT, que é menor do que o 0,1 de segundos. Tá legal? Gente, a reverberação é algo de extrema importância para nós. Quer ver só que interessante? Você já percebeu que quando você está escutando alguém falar em público, numa praça, por exemplo, uma praça pública, alguém fazendo algum discurso, você já reparou que é um pouco difícil de entender o que a pessoa está falando? Só se você estiver muito próximo à pessoa. Se estiver um pouquinho afastado, já não consegue ouvir direito. Por quê? Porque não vai existir o fenômeno da reverberação e nem do reforço. Você entendeu? Esse som ele vem e passa pela pessoa e aí a pessoa capta esse som apenas uma vez. Então a reverberação é algo bastante importante. Quando você está numa sala fechada, por exemplo, uma sala de aula que o professor está falando, por conta das reflexões na parede, no teto e tal, ele dá uma prolongada, essas reflexões elas vão dar uma prolongada no som. Ao prolongar o som, fica mais fácil da pessoa entender. Interessante, né? Talvez você nunca tenha percebido isso. Os caras quando vão fazer, por exemplo, teatros, salas de música tal, que eles pensam na acústica, eles pensam nisso também. Claro que eles não podem deixar ter eco, porque eco dá uma zoada, estraga. Mas eles precisam de um pouco de reverberação. Não muito também, senão dá aquela sensação ruim, esquisita no ambiente, entendeu? Os caras têm todos os cálculos técnicos lá para eles fazerem as medidas e os ajustes lá para que o som fique enquadrado num dado intervalo. Interessante, né? De intensidade. Muito bem. E o eco, Boarô? Bom, o eco é o seguinte, o eco é quando isso aqui é muito distante. Quando você está, por exemplo, numa montanha, né, próximo a uma montanha, assim você faz oh, eco, ah, você escuta. Por quê? Porque primeiro que você escuta o que você mesmo falou, né? E depois o som vai, bate lá e volta. Então você escuta claramente. Engraçado, me lembrei agora, quando eu era criança, na cidade em que eu cresci, na cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, eu morava numa casa que era aqui na esquina. E a gente brincava muito numa rua aqui,
né? Que era uma rua, aquela outra rua aqui perpendicular. Alguns dias dependia do dia, dependia da temperatura, estava mais quente, mais frio, a gente lembra disso. Quando a gente estava brincando aqui, tinha dia que a gente conseguia fazer eco. A gente estava aqui, o som vinha, batia aqui e voltava. Tinha dia que a gente conseguia fazer eco, tinha dias que a gente não conseguia fazer o eco. Entendeu? Interessante, né? Então, eco é isso aí, galera. Os sons, eles são percebidos de forma distinta, tá? Separadamente. Os sons são percebidos distintamente. Os sons são percebidos distintamente, ou seja, a onda que veio diretamente da fonte até nós já se extinguiu essa sensação. Ou seja, nós deixamos de ouvir, digamos assim, esse som que veio pela fonte diretamente. E aí nós deixamos de escutar, vem outro som, nós identificamos como dois sons diferentes. Tá legal? Galera, exercícios que envolvem eco são muito importantes, que caem bastante, né? Por exemplo, a pessoa fala, o som bate e volta. Eles perguntam, né? É muito comum eles perguntarem, já vou falar isso para você. É muito comum eles perguntarem qual é a distância mínima que um objeto deve ter para que a gente consiga escutar como sendo eco. Imagine que não tenha nada, tem apenas um muro, é você e um muro. Qual é a distância mínima que você tem que estar daquele muro para que você ouça um eco? Considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, galera, isso vai valer 17 metros. Eu vou demonstrar isso para você, quer ver? Vou apagar aqui o desenho da minha infância. Ó, olha só como é que você faz. Fazer isso para você, ó. Então, imagine que você tem aqui um muro, por exemplo, e aqui a fonte sonora, que no caso é você. Você está emitindo um som, ó, vai incidir aqui, esse som vai bater e vai refletir e vai voltar, ok? Nós sabemos que o intervalo de tempo deve ser superior a 0,1 segundo. Então, na situação limite, 0,1 segundo. Então, eu escrevo assim, ó, a velocidade é ΔS por ΔT. Qual é a velocidade, Boarô? Na consideração clássica, né, considerando a velocidade 350 metros por segundo, que é o que quase sempre aparece para você. Aqui tem um ponto importante, que o ΔS, gente, é ida e volta. Cuidado, hein? É 2 vezes x. É o tempo de ida e o tempo de volta, né? O 0,1 segundo está associado à ida e à volta, então por isso que é 2x por 0,1. Olha que interessante. 340 vezes 0,1 é 34. 34 sobre 2, quanto que é, Boarô? 17. Por isso que eu disse a você, esse número é bom saber, vez ou outra aparece em provas. Então, a distância mínima nas condições de uma velocidade de 350 metros por segundo, a distância mínima que você tem que estar para que você consiga ouvir o eco é 17 metros. Como eu sempre faço, sai aqui da frente, dá um print maroto, lindo, copia isso para a gente fazer um exercício de aplicação agora. Muito bem, pessoal, então antes da gente fazer o exercício de aplicação... Opa, faltou um acento aqui, né? Quando? Antes da gente fazer o exercício de aplicação, deixa eu falar para você de outras aplicações que nós temos com um eco. O sonar, por exemplo, quando você tem um barco de pesca que ele está procurando cardumes, existe um aparelho lá chamado sonar. Ele manda essa onda sonora incide sobre os bichinhos e voltam, entendeu? E aí tem toda uma leitura lá no computador. O que mais, Boarô? Morcego, golfinho, eles se deslocam muito emitindo som e pegando esse som de volta e se deslocando, entendeu? Emitindo ondas sonoras, né? Porque na verdade são ondas que estão acima da frequência nossa do audível, acima de 20 mil Hz. Então tá tudo no ultrassom. Quando você tem, por exemplo, um morcego que está voando, você sabe disso que ele enxerga muito mal, né? Ele emite o som reflete lá, volta e ele vai com uma escuridão completa, ele tem a capacidade de se deslocar e não bater nos objetos. Por quê? Porque ele emite som, ele emite essa onda sonora, né? Ele emite a onda sonora, ultrassom, ela incide nas coisas e volta. E aí ele vai enxergando, entre aspas, as coisas para poder desviar e não colidir. Tá legal? Então agora vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então a questão diz assim, ó. No exame de ultrassom, um breve pulso sonoro é emitido por um transdutor constituído por um cristal piezoelétrico. Ele já vai explicar como é que funciona. Nesse cristal, um pulso elétrico provoca uma deformação mecânica na sua estrutura que passa a vibrar, originando uma onda sonora, de modo análogo a um alto-falante. O pulso de ultrassom enviado através do corpo é parcialmente refletido nas diferentes estruturas do corpo, diferenciando tumores,
tecidos anômalos e bolsas contendo fluidos. O pulso é detectado de volta pelo mesmo transdutor, que transforma a onda sonora em um pulso elétrico. Interessante, né? Visualizado em um monitor de vídeo. Galera, ultrassom, né? Vamos lá. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas de ultrassom nos tecidos humanos é 1540 metros por segundo e que pode ser detectada uma estrutura de dimensão igual a 1,5 milímetro, determine a frequência do pulso elétrico utilizado na formação da imagem no monitor de vídeo. Galera, uma dica, pausa o vídeo e tenta fazer, é facinho, mas uma dica para você, sempre que ele disser que é possível ver tecidos, é possível ver objetos, partículas até um dado tamanho, isso é da ordem do comprimento de onda, tá bom? Então ele te deu a velocidade, na verdade, e te deu também o comprimento de onda e perguntou a frequência, tá bom? Então pausa o vídeo, pensa um pouco aí, depois solta o vídeo e vê resolver. Muito bem, galera, então vamos lá, ó. V igual a lambda vezes F, né? O valor que ele falou foi 1540 metros por segundo. O comprimento de onda que ele falou que é da ordem de 1,5 milímetros, né? Aqui está em metros por segundo, aqui está em milímetros, então tem que multiplicar por 10 a menos 3 vezes a frequência F. Tá legal? É assim que nós pensamos, que nós resolvemos. Então, olha só, a frequência vai ser 1540 dividido por quanto, Boarô? Por 1,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, ó, esse 10 a menos 13 vai para lá, fica 10 a terceira. Isso aqui, galera, é quase 1.500, né? Se fosse 1.500 aqui daria 1, mas é 1.540, então dá 1,02. Isso dá 1,02 vezes 10. Aqui, 1.540, então aqui dá 10 a terceira, com esse 10 a terceira que foi para cima, 10 a sexta. 10 a sexta Hz. Tá legal? Então, essa é a frequência do som. Tá bom? Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Essa questão não tem alternativa, uma questão dissertativa, né? Eu coloco aqui sempre para você os links para você cair na playlist resolução dos exercícios desses assuntos, na playlist teoria e tudo mais, você está muito bem. Esquece de dar o joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá força que você puder dar para o professor que levar um ensino de alta qualidade para todo mundo, tá legal? Muito obrigado, tudo de bom para você, fica com Deus e até mais, valeu!